Nesta aula, veremos o que é a automatização de escala no AutoCAD e as vantagens do uso deste recurso em um projeto. A automatização de escala traz uma maior flexibilidade e praticidade no desenvolvimento de diversos projetos no AutoCAD, graças à automatização da exibição de objetos em diferentes fatores de escala de forma automática. A automatização de escala no AutoCAD nada mais é do que configurar os elementos que compõem o projeto para serem exibidos em diferentes fatores de escala de forma automática, ou seja, no ambiente layout, quando eu ajustar as viewports para um determinado fator de escala, os elementos que foram configurados adequadamente serão exibidos num tamanho melhor. No caso, assim, seriam feitos cálculos automaticamente para que os elementos, sejam textos, achuras, blocos, se adequem de forma automática àquele fator de escala. Seria quase como se víssemos o mesmo desenho no fator de escala 1:1, num fator de escala 1:2 ou 2:1. Ou seja, o tamanho vai ficar adequado para a gente conseguir ter uma melhor leitura do projeto depois de impresso. Além dessa vantagem de os elementos de um projeto se adequarem de forma automática a diferentes fatores de escala, quando estes estão configurados de forma adequada, eu posso também, com a automatização de escala, ocultar elementos que não devem ficar visíveis em fatores de escalas de ampliação ou redução, por exemplo. Veremos então aqui como é que isso funciona. Aqui então eu tenho diversos elementos, como textos, achuras, e aqui eu posso já verificar que alguns textos estão em tamanhos maiores, outros menores, mas a achura aparentemente aqui não há mudança na visualização dela. Mas no ambiente layout eu vou verificar essa diferença. Aqui eu tenho o desenho em escala 1:1, porém aqui eu posso verificar que o texto nessa parte aqui não está sendo exibido. Por quê? Porque a configuração deste texto aqui, escala 1:1, não está adequado para a visualização no fator de escala 1:1, e sim no fator de escala 1:2. Por isso que no ambiente layout que está configurado com fator de escala 1:1, ele não é exibido. Já no fator de escala 1:2, eu posso verificar aqui que o layout está um pouco pequeno, para essa taxa aqui de escala. Mas movendo ele, eu posso verificar aqui o texto, as achuras configuradas corretamente. E logo aqui abaixo eu posso ver o mesmo desenho configurado em fator de escala 1:1. Veja que a achura aqui está um pouco, como eu posso dizer, maior em relação ao fator de escala 1:1. E aqui também o texto não é exibido porque ele não está configurado para exibição no fator de escala 1:2, somente o fator de escala 1:1. Por fim, eu tenho aqui, nesse último, um fator de escala 2:1. Eu posso visualizar aqui a achura. Deixa eu localizar aqui o texto dele. Veja que aqui eu tenho o texto configurado. Agora eu vou mover lá para a parte inferior do projeto. E veja que aqui eu tenho ainda a achura e o texto também não é exibido. Então essas são as vantagens do uso do fator da automação de escala no AutoCAD. Em nosso caso aqui no ambiente Model, nós conseguimos visualizar que há alguma coisa diferente, principalmente nos textos, devido à diferença de tamanho entre eles. Mas há ocasiões em que isso não é possível verificar, como é o caso desse texto aqui, escala 1:1, desse elemento. Por quê? Ele apresenta diferentes fatores de escala configurados, mas aqui eu não consigo visualizar esses fatores de escalas diferentes. Para visualizá-lo,
Eu clico sobre ele e veja que eu tenho uma escala de ampliação e aqui não é possível visualizar agora sim um fator de escala de redução. Isso em um mesmo objeto. Outra forma de identificar que um elemento está sendo exibido com uma automatização de escala ou há uma automatização de escala configurada no objeto é ao posicionar o cursor do mouse sobre o elemento, aparece um sinal de uma escala junto ao cursor. Isso indica que aquele elemento está configurado com um fator de escala automático. E assim nós aprendemos um pouco do que é a automatização de escala, as suas vantagens, como identificar um elemento no projeto que está sendo exibido em um fator de escala diferente. E assim, então, treinem bastante esse recurso, que com certeza vai facilitar e muito no desenvolvimento de seus projetos.